Bem-vindos ao canal Produz. Dentro e fora da porteira, o Brasil vem vivendo dias desafiadores. O cenário da cadeia produtiva trilha caminhos tortuosos, preços que oscilam, políticas públicas desfavoráveis que vão na contramão do processo de desenvolvimento do país. Mas a fé do produtor rural mantém firme a esperança de ciclos e dias melhores. A Produz retorna ao município de Nazário, estado de Goiás. E na Agro Bacuri encontramos 5 homens, 5 produtores, que se unem através do grupo Balcão do Boi para juntos somar na mudança que todos nós esperamos. Fiquem comigo e não percam esse incrível episódio. Em 2013, a Produz trouxe para vocês um novo ciclo da pecuária brasileira, que terminaria em 2025. Sim, estamos em 2025. A Produz volta a Goiás, na Bacuri, para trazer a nova geração da pecuária, o futuro da pecuária, que está aqui comigo hoje. Né, meninos? Bom dia, moçada. Opa! Eu estou aqui com o Luiz. Luiz é pecuarista também. Rafael Barra. Lorenzo Já participou de outras edições da Produz, né, juntamente com a família. E aqui, né, cedendo espaço. Rogério O Rogério. Leão, terceira geração de pecuarista. João Bosco Bittencourt, pecuarista também aqui no estado. E hoje tem muito papo, né, meninos? Graças a Deus. O que os nossos espectadores podem esperar do dia de hoje? A pecuária, o futuro da pecuária. O que nós podemos esperar? Muito avanço, tecnologia, gestão e informação. Eu acho que sem esse tipo de informação, de conteúdo, eu acredito que o pecuarista, o agricultor do futuro, ele tende a se extinguir, né, Rafael? Perfeitamente. A matéria trouxe uma tendência que virou realidade e que ela está só sendo mais clara, que a gente precisa acelerar ciclos, ganhar eficiência. A pecuária hoje tem que ter eficiência operacional. Um pedaço bacana que falou, até dando o gancho pro Luiz aí, acho que a gente tem que unir mais essa turma do marketing aí, da Produz, que leva tanta informação. O pecuarista, o agricultor, ele tem que saber se vender melhor. Porque através dessa venda positiva, de mostrar como a gente fomenta o nosso negócio e como a gente produz da porteira para dentro, a gente vai crescer e ganhar novos horizontes. E aí, de fato, eu acho que o mercado se abre de uma forma mais sustentável para todos nós. Com certeza, e eu vejo assim, quando você me traz isso aí, né, essa informação, eu vejo o grupo, né, que o Lorenzo está encabeçando, e eu vejo o grupo, Lorenzo, como primícia para essa comunicação na cadeia. E quando a gente pega uma cadeia, e olhando todos os elos, eles não se comunicam de forma igualitária, né? Sempre tem um querendo ganhar mais, né? Ter um poder de barganha maior ali, sempre tem um elo que se sobressai. E o grupo traz informação, né? Que é assim, ó, o Rafael vendeu bezerra, ele vai mandar lá, gente, vendi bezerra a R$13 o quilo. Pra ter uma baliza. É sair daquela mesmice, né, de falar que o pecuarista não é unido, né? Eu acho que o grupo, o Balcão do Boi, ele tem mostrado isso e tem ficado cada vez mais evidente que a união se faz de boas pessoas, de bons relacionamentos, de pensamentos e atitudes que são igualitários, ou pelo menos que a gente está caminhando dentro do mesmo pensar, dentro do mesmo jeito de trabalhar, igual, né? Pelo menos parecido, para que as coisas aconteçam. E a gente olhar hoje o que a gente está vivendo, que é uma guerra de narrativa, e eu diria que não é nem brincadeira de telefone sem fio, é o próprio telefone sem fio, né? Fulano fala um negócio, chega lá do outro jeito. E o grupo traz essa informação limpa, né? E quando tomar prejuízo também, fala, ó, moçada, a coisa aconteceu errada aqui. Tem que falar, ué. E tem que falar. É isso aí que une. Bom, vocês estão falando do grupo e esse foi o fundamento desse encontro nosso aqui hoje, né, Lorenzo? Mostrar o que é o grupo, né? E por que ele foi criado, né? Para que cada vez mais esses produtores eles possam estar unidos em prol de um só propósito: continuar produzindo, mas também ter rentabilidade. Né? O grupo, eu falo que ele se define em 2 palavras, né? União e informação. E isso é muito importante para como a gente vai produzir, né? Para como a gente vai evoluir a cadeia da pecuária. E aí a gente trouxe participantes do grupo e cada um traz uma relevância muito grande para o grupo. O Luiz é um cara do marketing, da comunicação, nós precisamos disso no agronegócio.
Rafael Barra é uma liderança no agronegócio hoje, fala em Nosso defesa do futuro agronegócio, deputado? futuro deputado federal, gente. Olha! Futuro deputado. É nosso representante, vai ser nosso representante. O Rogério Leão é um cara extremamente comercial, um gestor nato. O João Bosco, do mercado financeiro, cada vez mais vão precisar dessas travas financeiras, os REDs, os seguros. Então eu acho que a gente compôs um time que fala muito sobre como vai ser a pecuária, como a gente vai lidar com a pecuária no futuro. Quem é o Luiz? Rapaz, eu vou te falar um negócio. O Luiz é um cara que teme muito a Deus, né? Procuro sempre escutar a Deus primeiro. A pecuária entrou na minha vida através dos meus avós, né? Meu avô veio lá de Minas a pé, cuidando da família e trabalhando, né? Puxando roça. E conquistou o que conquistou, né? Falou, a pecuária começou com aquele negócio de, vai ser ciclo assim, assado em 2013. 2013 eu estava entrando na faculdade, zootecnia. Entrei em zootecnia e achei que eu ia trabalhar no confinamento, né? Pensava assim, você rapaz, acha que mudou de lá pra ia cá? trabalhar no confinamento. O que eu vi e que eu aprendi com meu avô, porque eu saí ali, formei e entrei pro mercado de trabalho, foi o seguinte: primeiro, é Deus, depois é a família e tem que ter... O que eu vejo? Eu tenho 32 anos e eu vejo pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de ter uma conversa difícil, de ter uma conversa mais firme. E com meu avô, eu decidi largar meu emprego para servir ele na fazenda, para eu aprender com ele o que eu não aprendi na faculdade. Eu falei, rapaz, um dia meu avô não vai estar aqui, que é o que eu vivo hoje. E aí, quando aconteceu isso, aconteceu também o start da minha empresa, que é uma empresa hoje, a Agrotech, é uma agência de marketing para atender demandas do agronegócio na parte de comunicação digital. E aí entrei para dentro da fazenda. Andei com meu avô durante 3 anos, e aí eu conheci o mercado, fui entendendo aonde que ele comprava, como que ele negociava bezerro, como que ele fazia os negócios dele, e aprendi com ele de fato. Infelizmente, ele veio a falecer, e aí veio o negócio, caiu no colo de quem, né? Minha mãe falou assim, meu filho, agora é com você andou com ele, agora tá na sua mão. Eu falei, mas como assim? Ela falou, o que você decidir tá decidido, o que você fizer tá feito, tá na sua mão. Minha madrinha, que pra mim é como se fosse uma mãe também, e aí hoje eu honro, né, e sigo com a pecuária lá. A gente trabalha com cria, e aí é o negócio. Meu avô sempre trabalhou com cria, e ele trabalha daquele formato tradicional, que não é monta natural, não tinha monta controlada, então era o ano inteiro touro correndo com vaca, né? Então a gente tem organizado a casa, né? E aí uma coisa que eu vejo para o dia de hoje, a importância até... Eu vou trazer Deus porque realmente ele é em primeiro lugar, né? E aí me veio muito essa passagem, que é Jesus, ele encaminhou de 2 a 2, né? Todos os seus discípulos. E eu acredito que na pecuária é assim também. A gente precisa estar em pares, né? Se eu não sei, eu vou falar, ô lindão, não sei como é que vende isso aqui não, cara. Como é que negocia? O que você me fala? Como é que é? Precisa perguntar, tem que ter humildade, falar, cara, isso aqui eu não sei. Eu quero aprender. Eu quero aprender. E aí hoje eu me junto realmente, hoje com os meus clientes, eu falo assim, cara, o que você acha disso aqui? Né? O negócio é você perguntar e não abrir espaço também para um monte de gente falar. Porque eu, com 32 anos, o que mais tem é, você podia fazer isso na sua fazenda lá, cara. Eu falei, top demais, ué. Vamos pra lá comigo trabalhar, ninguém quer. Ninguém quer. Mas eu aprendi, assim, a ser humilde, né? A trabalhar mesmo, trabalho duro, é acordar cedo, né? Tá ali mesmo na lida. Meu avô me ensinou muito isso. E honrar minha família, né? E assim, vivi uma alta com meu avô, faleceu, veio a baixa. Aí caiu no colo. É o processo. E se eu tô hoje aqui, se eu tô sustentando, é por causa de gente que tá do meu lado, que Deus vai colocando, né? A gente vai orando e ele vai colocando. Porque senão não vai não. Não vai não, né? Não vai não. E quem é o Rafael? Rafael Barra é um temente a Deus também, inclusive. Agradecer ao nosso Pai Eterno, essa maravilha que estamos vendo aqui hoje. Família Junqueira, nossos compadres. É um pai de família, casado com a mesma esposa há mais de uma década, 3 filhos maravilhosos, pecuarista, empresário, líder do agro hoje nessa posição que os nossos companheiros nos colocaram, né? Presidente da BD Agro, que é a Associação Brasileira de Defesa ao Agronegócio, encampando aí uma luta tão dura quanto essa, que é justamente o momento de união novamente do agro, que se perdeu aí ao longo do tempo, justamente pelos afazeres diários, né? A gente vê que uma fazenda igual essa, hoje você chega tudo lindo, maravilhoso, mas para chegar nesse nível, a gente sabe a luta, né? Seu avô, seu pai, vocês, né? Vocês 3. Então, a fazenda a gente sempre fala, ela sempre fazendo.
não para nunca. Então essa é a vida do produtor rural. Ele nunca para. E ele ainda, além de tudo, ele ainda tem que estar atento à família, aos negócios, à fazenda, a Deus, a tudo. Então, um conjunto. Então, ninguém hoje no Brasil sente isso mais do que o produtor. Essa pressão diária de conseguir lidar com o mercado sem reinventar, pegar essa gestão que hoje ela é muito importante, nós vamos falar disso mais tarde. Como a Fazenda Bacuri hoje. Antigamente ela era uma pecuária extensiva, nessa terra de cultura maravilhosa, Bacuri, Gueroba, topando as folhas. Hoje ela já está sendo transformada, né? Já foi para uma agricultura. Então hoje ela é um misto. E aí a gente tem aqui várias fontes de renda. E a fazenda é isso, é uma empresa. E hoje a gente entende que a fazenda que não é tocada como empresa, ela está fadada a ser vendida ou de fato a quebrar e encerrar ali o ciclo. Então as famílias precisam estar atentas a isso. A sucessão, nós vamos falar depois, hoje é muito importante. E se não for feito de cedo, não pega a marcha. A gente fala sempre que o bambu, você só entorta ele verde, né? Quando ele está seco, ele quebra. Eu tenho 35 anos, sou novo ainda, mas desde os meus 15 fui profissionalmente ao mercado. Então, assim, mais de 20 anos de mercado. Então a gente vê que essa geração nova quer o imediatismo, mas não quer plantar. E não existe colheita sem plantio. Então essa é a mensagem de hoje. Você quer alguma coisa? Plante e faça acontecer. Né? Não espera que do céu só benção e chuva. O Lorenzo. Prazer receber aqui vocês novamente, Canal Produz. Então eu sou um pecuarista por tradição, eu falo. Sou terceira geração, aprendi a gostar disso aqui, aprendi a produzir, aprendi a fazer amigos. E aí eu criei um grupo chamado Balcão do Boi, que inclusive todos os participantes, todo mundo que está aqui participa do grupo. E eu tenho uma veia muito classista, de defender, de unir, de conversar, de melhorar, vamos sentar. E esse grupo trouxe isso. Então hoje a gente fala muito sobre mercado, sobre preço, sobre eficiência, que horas vender, horas de comprar. E eu acho que o futuro da pecuária passa muito por isso, por informação e união. Então eu sou muito feliz, né, de poder ser um elo hoje de informação e de união em torno dos pecuaristas de corte. E é isso, a gente vem produzindo, vem brigando, vem lutando, vem resiliente, vem produzindo. E eu acho que isso é a pecuária de corte. Temer a Deus, ser família e sempre estar ali, batalhando, lutando, produzindo e vida que segue. Você vai ser papai também, né? Vou ser pai. Minha filha, minha namorada já está com 5 meses. Daqui 4 meses tem uma menininha aqui por aqui também. Coisa boa. E o Rogério? Rogério Leão, sou filho amado de Deus, me considero muito amado porque eu tenho uma família maravilhosa. Deus me concedeu uma esposa que é minha companheira. Nós temos 2 lindos filhos, que é o Maurício e o Miguel. Sou a terceira geração também no meu negócio. Eu atuo no comércio de máquinas, né, distribuição de máquinas agrícolas e de construção. E também terceira geração de pecuarista. Meu avô teve várias terras, né, no Tocantins, e na época meu pai e meu tio não tinha tanta aptidão, são comerciantes, venderam. E eu tenho a grata satisfação de retornar para a pecuária, que é mais do que uma paixão, né? É uma missão, é um legado. Eu acho que nós, produtores rurais, devemos sempre levantar essa bandeira, mas de uma maneira integrada, não dizendo que a gente é melhor do que ninguém, mas que a gente serve. A gente está ali todos os dias, de sol a sol, faça chuva, faça sol, querendo alimentar pessoas, cuidar da natureza, né? Que a narrativa diz aí que o produtor rural, ele é contrário à natureza, ele não preserva, mas ele é o que mais preserva. O que mais cuida. É ele que mais cuida dos animais, das plantas, da natureza, né? E minha mensagem para o grupo aqui é continuidade, é legado. É muito bonito ver a história aqui dos meus amigos que fala do avô, do pai. Eu tive uma influência muito grande do meu avô e um dos maiores orgulhos que eu carrego é transmitir esses valores deles para todas as pessoas da minha volta, inclusive os meus filhos que estão na fazenda comigo, estão dando continuidade a isso. Que você já está preparando para a sucessão. Isso. E para a gente continuar, Cláudia,
nós precisamos ser humilde. O vitorioso, ele é humilde e curioso. E a comunidade Balcão do Boi, ela é um ambiente muito legal, que vocês viram que a gente fala de Deus, de família, e lá tem muita informação. Para quem quer aprender, eu aprendo muito com o Lorenzo. O Lorenzo, ele traz muita informação técnica. O João Bosco também, com a parte de mercado, integrando todos esses fatores que são complexos. Como o Rafael falou, ser produtor rural hoje é um desafio grande, porque são vários os fatores. Se o produtor rural hoje não tiver um bom contador, não souber sobre tributação, sobre leis, tudo que ele ganha ali na terra, ele perde. Tem um agricultor que participou de um episódio de Safrinha que diz que para ser agricultor a primeira coisa que você tem que contratar é 2 advogados. Eu sou investidor e eu digo assim que o comércio, eu atuo no comércio e serviços, né? A produção rural ela é muito mais complexa. A gente tem muito mais efeito colateral, risco, e é por isso que a gente se aproxima tanto de Deus. Tem coisa que a gente não controla, a gente coloca nas mãos de Deus. Mas isso não pode interferir na diligência que nós temos que ter. Nós temos que entender sobre pessoa, porque ninguém faz nada sozinho. Balcão do Boi, a gente fala muito sobre isso também, os nossos colaboradores. Para a gente estar sentado nessa mesa aqui agora, a gente estava vendo aí, tem gente tocando gado, tem gente em cima de um trator. Então a gente precisa entender de pessoas, de mercado, de produção, de clima, de bolsa de valor, de contabilidade e agora de política também, para nosso representante aqui tá fomentando aí a continuidade. Eu fico muito agraciado, né? Porque é assim, com essas mensagens positivas e espontâneas, que a gente vê de fato quem está do nosso lado e quem apoia os mesmos princípios e valores, que é uma coisa que a gente sempre bate muito, né? Deus, família, princípios, valores. Então, sempre colocar isso na frente e ver que o trabalho sério, bem feito, ele dá o resultado. A gente estava falando sobre isso mais cedo. Nós tivemos um caso de sucesso esse ano, que foi uma ação movida pela BD Agro contra a venda casada no crédito rural. Isso gerou um rebuliço no mercado, né? Então, assim, foi uma maior ação da história brasileira do judiciário. E ontem foi aprovado um PL que justamente proíbe essa venda casada. Ou seja, você imagina, a gente aqui, né, no interior do estado de Goiás, consegue essa abrangência nacional, dar essa força para o movimento, levantar essa bandeira, encampar isso no Congresso e ter essa aprovação. Então, de fato, o nosso trabalho bem feito, focado, ele dá o resultado unido, claro. Então, a unidade sempre faz a força. A gente tem que lembrar dessa massa. Agora nós vamos falar com o cara dos números, né? E quem é o cara dos números, né, João? João Bosco, ele vem da 3ª geração também de produtores, né? Meu bisavô foi um dos pioneiros aqui no estado, ali na cidade de Silvânia, chegando em Silvânia logo no começo, criou as filhas dele lá, foi o cara que trouxe o telefone para Silvânia. Então, assim, são algumas histórias, né? Eu acho que assim, a pecuária é feita de histórias, e como todos falaram aqui da grandeza, né, que o pecuarista, que eu acho que qualquer pessoa que trabalha com a terra tem esse temor a Deus, né? E uma coisa que eu tenho para falar, tanto é que dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus avós, e hoje até do meu sogro, né, é a gratidão que as pessoas que a gente tem que ter com as pessoas que nos entregaram essa herança de cuidar da terra, de produzir, de ter o privilégio de fazer a produção, né? Então eu me formei em veterinária, né, lá atrás, participei de grandes projetos de pecuária de corte. Então eu acredito que assim, Deus veio me preparando. Hoje eu até falo assim, por lá dentro de casa, eu falo assim, eu sou muito mais completo do que a maioria, porque é o seguinte, eu vim me preparando através de empresas muito grandes que eu trabalhei, e hoje assim, desde a nutrição até o mercado, eu passei ativamente por essas empresas, né? E hoje eu estou dentro do mercado financeiro, que para mim hoje é a cereja do bolo, né? Que assim, a gestão nada mais é do que gerir o recurso que a terra te entregou, que é o dinheiro, que é o lucro. Esse é o ponto final, né? Você chegou no ponto final. Se não tiver retorno, acabou. Então assim, quando eu olho um pouco para a minha história, eu olho um pouco para trás de como foi feito e para onde está indo, como vai ser feito daqui para frente, eu vejo que
Deus foi grandioso comigo. Nunca me deixou cair ou me levou para um lugar onde não fosse fazer eu crescer dentro da atividade que eu amo tanto, que eu tenho tanto prazer de exercer, né? Hoje eu estou dentro de instituição financeira, dentro de um banco, e eu sei o quanto é importante ter uma pessoa lá de chapéu e fivela, às vezes de bota suja, para orientar aquela pessoa que chega, às vezes assim, com medo de entregar o problema, de entregar, porque assim, vai ser mais uma venda casada, vai ser mais um recurso que não é subsidiado, é caro. Então hoje, para mim, o caro, o barato, ele é muito subjetivo. Ele tem que olhar primeiro para a atividade dele, entender onde está o lucro, a margem dele, para depois a gente vir para o caro e para o barato, né? A pecuária tem uma máxima que, para mim, assim, só ganha na compra. E realmente, só ganha na compra de uma boa máquina, de uma boa genética, de uma boa sanidade, de uma boa nutrição. Não necessariamente ela vai ser a mais barata do mercado. Porque às vezes o barato sai caro e o caro pode sair muito Entendeu? barato, Então, né? assim, são essas formas de fazer a gestão que a gente tem que se capacitar cada vez mais. E aqui eu acho que é muito interessante o grupo, exatamente por isso. O elo, ele tem que se fortalecer como um todo. E eu volto a bater, assim, eu achei muito legal estar aqui, assim, pessoas que entendem de marketing, porque, assim, a gente tem que saber vender. A gente tem que ser mais, eu não vou falar respeitado, porque eu acho que isso aí é subjetivo demais, mas, assim, o reconhecimento do que a gente faz, primeiro tem que vir de nós. Depois saber externar isso. Saber como externar isso. Depois da rede social, acho que isso cresceu muito, né? Todo mundo sobe, até brinco, daqui uns dias tá de novo os meninos da pecuária, porque as coisas vão melhorando, o ciclo melhora, e aí volta a ficar em evidência. Aí quando a coisa piora, a coisa tá ruim, aí todo mundo some. Mas não é isso, é saber mostrar que mesmo na dificuldade, coisas boas estão acontecendo. Eu acho que isso aqui a gente vai passar por um ciclo agrícola muito difícil e por um ciclo pecuário muito promissor. João, você tocou num assunto aí muito interessante. E aí eu quero já puxar esse gancho com você. Nós temos que primeiro nos valorizar. E estamos falando de ciclo que iniciou, que está encerrando e o que vem pelo futuro. Grande parte da pecuária do passado, ou até do agricultor do passado, ele queria que os filhos fossem estudar, fosse médico, fosse advogado. Ele não queria que participasse das atividades. Acabou que o legado dele, a história dele, morreu ali na frente, a fazenda dele foi vendida, ele virou mais um aposentado. Então, foi essa desvalorização da própria classe, da própria atividade, que foi criando isso. Hoje isso não existe, né? Eu acho que assim, o saudoso Ricardo Arantes, nosso amigo aí de tanto, ele fala que o produtor rural herda tarde. Então, um ponto é esse. Outro ponto que ele também traz, e eu acho que isso é muito importante a gente frisar e olhar, aqui a gente está com zootecnista, com veterinário, com advogado. Então é o seguinte, o filho bom ia ser médico, né, bom de estudo, bom, o ruim ia para a fazenda, aquele que não queria estudar, aquele... Então é o seguinte, isso tem mudado. Fazenda hoje, a gestão de uma fazenda hoje, ela não aceita uma pessoa que não tenha o mínimo de formação para que aquilo aconteça. Eu não vou longe. Hoje, qualquer máquina que a gente trabalha aí, qualquer máquina que ela tenha uma automação maior, a pessoa que ali está inserida naquele processo, naquela plantio, naquela máquina, ele tem que ter o mínimo de escolaridade. Então a educação para dentro das fazendas, ela é muito importante. Aqui na Bacuri, como convivo de anos, né, eu sou da família, aí tem muita gente que fala que é prima, muita gente acha que é prima, mas não é, né, Lorena? Mas eu considero como se fosse, porque é o seguinte, as fazendas antigamente, as escolas eram dentro das fazendas. Então a educação ela sempre esteve muito presente. Então eu vejo que sem educação, e aí trazendo a educação para o lado da gestão, sem educação financeira, sem educação de gestão de risco, a consequência é isso, é ser vendido, é ser comprado por outras pessoas que estão caminhando para isso. Para né? gerir uma propriedade, para gerir uma empresa, qualquer negócio, eu sou a terceira geração de um negócio que tem mais de 70 anos. Nós temos os departamentos, os setores, o técnico, financeiro, e tem um que a gente precisa prestar atenção desde cedo, a sucessão familiar, a perenidade do negócio. E isso precisa ser mais falado, existem livros, literatura que a gente tem que trazer para o campo profissional ali da gestão
de saber que a formação da próxima geração, ela acontece agora. Agora. Meu filho está com 14 anos, mas eu falo com ele de negócio, eu já dou atribuições, permito ele errar, porque você tem que permitir a nova geração errar, senão ele não aprende nada, ele fica protegido. Essa é uma área que hoje você pode contratar consultorias ou estudar isso e o seu negócio está fadado ao fracasso, a você vender num momento muito ruim, perder tudo que você construiu, se você não preocupa com sucessão. A sucessão familiar é a perenidade do negócio. A gente sabe que a gente fala muito aí da pecuária antiga. Foi um sucesso, se nós estamos até aqui, até agora, foi uma evolução. Um plantou, outro regou, outro vai colher, mas vai ter que plantar de novo. O sucessor, o que ele aprendeu na faculdade. Ele não pode ser só o herdeiro. Herança é um direito. Ser sucessor é competência, você tem que ir atrás, né? Então isso que o João Bosco falou é super importante, não só para a pecuária, mas a continuidade de tudo que a gente está construindo é perene, não pode parar, né? Rafael, você falou, você foi o que iniciou essa fala de sucessão. E eu quis dar gancho a essa fala do João, porque nos 4 últimos episódios da Produz, se você acompanhar, nenhum tem sucessão. E nós estamos falando de grandes pecuárias ou grandes agriculturas no Brasil. Os produtores não fizeram sucessão, porque eles acharam melhor que o filho fosse estudar, esqueceu de mostrar o negócio para ele. Estudar é importante, mas você tem que mostrar de onde seu filho, onde sai aquilo que está dando a oportunidade para o crescimento dele. Então, isso é uma das coisas que tem que ser falada, né? Só que a gente tem que pegar um ponto também, que antigamente as coisas eram totalmente diferentes e muito mais difíceis. Então, por exemplo, igual eu comentei, o Torneus, quando veio para cá, nessa mata maravilhosa aqui de cultura, teve que desbravar. Isso aqui não era facinho, bonitinho igual é hoje. Então, assim, ele teve que montar no esteira, ele teve que desmatar, ele teve que abrir, e faz parte do crescimento brasileiro, né? Essa abertura do Brasil. E aí a gente traz um dado interessante. A turma mais antiga, igual o meu querido avô, hoje com 89 anos, João Arueira, um grande abraço pro meu avô Lineu Bar, ele fala assim, gente, vocês não têm ideia o tanto que demorava para sair de Goiânia para chegar em Trindade, sair de Goiânia para chegar em Nazário. Era uma luta. Sair de Goiânia para chegar no Xingu. Nossa, né? Era 20 dias. Então, assim, isso assim, você só sabia que ia. Não tinha telefone, não tinha notícia, tinha nada. Era você e Deus, quem tivesse junto, e vambora. Se a ponte caiu, se o índio pegou, se atolou, faz parte do caminho. Hoje não, hoje é mais fácil. A gente tem ferramenta, a gente tem gestão, a gente tem internet da caminhonete. Então, assim, a comunicação melhorou muito. E aí vem um dado. As fazendas, as propriedades rurais na época não tinham o valor que tem hoje, monetário. Então, muitas das vezes, meu avô mesmo conta. Eu comprava a fazenda e o gado a gente não dava conta de comprar, porque o gado era mais caro na época. Então, tinha que colocar o gado no corredor. E assim, você vê que hoje inverteu. A terra, o ativo imobiliário vale muito mais né, do que o gado. O gado perdeu o valor. Se a gente for pegar para parar para pensar hoje, a gente tava brincando, o boi de outubro e tal, 330, 340, teve boi cotado na bolsa 355, né, João Bolso? Para outubro agora. Então, assim, quanto que era o boi na época? Rafael, mas a arroba era muito menor. Tá bom, mas quanto que era o hectare? Então, assim, essa diferença hoje faz total sentido a outra visão. Por quê? Uma fazenda igual a Bacuri não está à venda, né? Meu tio Roberto fala, que não adianta vir com cheque. Mas vamos dar um exemplo. Uma fazenda aí, na baliza, acima de 300 milhões de reais, é uma fazenda que, como ativo, ela vale muito mais do que muitas empresas do agro. E aí, qual que é a gestão que tem que ter aqui? Numa empresa hoje de 100, 200, 300 milhões de reais, quantos departamentos você tem? Qual a controladoria disso tudo? Entende? Então, aqui, a gente ainda é muito raiz, né? Mesmo funcionando tudo bonitinho, igual você está vendo aqui hoje, o investimento ele é muito menor do que uma empresa. Na rua, um comércio, por exemplo. E tá tudo certo, porque funciona. Né? Então,
a gente tem esses dois lados. Só que hoje, e aí vem o que eu estava falando, a turma antiga sofreu demais. E às vezes na época não queria que o seu filho sofresse. E às vezes essa retaliação ali, superproteção dentro de casa, fez com que eles mudassem de ideia. Aí hoje é bonito, você fala assim, nossa, mas meu menino não quer tomar conta da fazenda. Hoje a fazenda vale muito, mas não valia. Era muito mais sofrido. Eu vou dar um exemplo, produziu leite 50 anos. Nós gravamos com ele um vídeo que viralizou. Produzir leite é a maneira de empobrecer sorrindo. E de fato, você imagina, né? Hoje é graça. Mas é uma coisa interessante, porque é o seguinte, o leite não tem dia, não tem hora. Todo dia você vai ter que tirar o leite cedo de tarde. Seja dia santo, Pai Nosso, Natal, aniversário, não interessa. Né? E aí, uma coisa interessante que vem mudando. Na época você tinha que acordar 3 horas da manhã. O peão tinha que estar pronto para chamar, né? O gado pro curral e tudo mais, sentado, sol, chuva, barro, não interessa. Eu descobri que vaca não usa relógio, né? Aí como eu falando, hoje já tá mudando, né? Hoje a vaca não tem relógio. Mas aí você sabe de onde que veio isso? Eu fiz um estudo e veio do quê? Foi do quê? Era o horário que o leiteiro passava na roça. Então assim, qual que é o horário que o leiteiro chega? Tá hora, então a gente tem que antecipar para tirar o leite, na hora que chegar tá pronto. Para fazer o caminho, né? Porque não tem jeito do leiteiro também ficar esperando o bonito acordar. Mas você imagina, isso aqui antigamente, eu lembro, tava na fazenda 3, 4 horas da manhã, todo mundo no curral e tudo, chegava 5, 6 horas, o leiteiro aparecia no D10, o pneuzinho radial careca, né? E derrapando, e rolo e confusão, aí de repente, vamos empurrava D10. Por quê? Porque a terra de cultura, para quem está nos assistindo, é uma terra com alto teor de argila, né? A maioria das vezes é ondulada. Então, assim, na hora que chove, o chão encharca e a argila desliza. Então, assim, para quem é do ramo sabe, a maioria dos currais antigamente, a casa era na baixada, que era para ficar perto da água. Você imagina o tanto de rolo que já não deu. Eu lembro essa vida inteira criado nisso. Então, assim, hoje é muito fácil falar, nossa, mas o agro é isso e aquilo. Hoje todo mundo quer ser do agro, mas muita gente não quer pagar o preço que está no agro. Não. Essa é a verdade. O produtor de leite, se continuar com a mesma mentalidade, o mesmo nível de investimento, não é um bom negócio, mas o leite também, como a carne, como qualquer outro negócio, foi para outro patamar. Esse ciclo acelerou. Né? Então é uma empresa que, até um paradigma que eu, nos conflitos de gerações, eu tive que assim, ter muito diálogo com meu pai, com meu avô. Eu tive uma frase que eu repetia sempre, eu falava assim, não é economizar na despesa, mas é investir onde tem retorno. Porque no momento sofrido, todo mundo fala economiza, não é fácil. Agora nós temos recursos. Então hoje está todo mundo falando nisso, né? Agora nós temos recursos, a gente pode investir. Já tem propriedade de leite aí, para os produtores de leite não ficar bravos com nós, né? Aquele que evoluiu... A Céu Azul, que é um exemplo. Aquele que evoluiu, pôs um carrossel, é um ótimo negócio, mas qual que é o nível de tecnificação, de investimento? Mas sabe na pecuária, para essa fazenda ser muito produtiva, a gente vê que houve muito investimento. Eu acho que a gente brinca muito assim, mas assim, eles acordaram primeiro e Deus ajuda quem cedo madruga. Eu acho que a pecuária de corte tá acordando agora. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, eu tenho um cliente na Agrotec que é um produtor de leite. E por que a pecuária de corte está acordando agora? Porque ela acordou para esse nível de tecnificação, para esse nível de qualidade, de gestão que você tem que ter. Você pode perguntar para qualquer produtor de leite quanto que é o centavo que ele ganha e aonde que ele está distribuindo esse centavo. Antigamente era centavo, hoje são 2, 3 reais que você ganha por litro de leite. Mas assim, o produtor rural, o pecuarista antigamente, a gente vive isso. Morreu uma res, mata e leva para cantina, ou mata e leva e distribui. Hoje, morreu, eu sei quantos por cento, todo mundo aqui sabe quantos por cento representa, porque assim, morreu uma, o resto tem que pagar. Entendeu? Então assim, essa evolução, acho que demorou um pouco chegar. Pecuária a cria, que está em evidência, eu acho que a cria está cada vez mais em evidência, porque aonde se produz é o começo da cadeia. Então a cria hoje, gente, um boi de boiada é inaceitável dentro da fazenda. Você tem que ter o animal reprodutor com chancelas de instituições como a BCZ, entendeu? Chancela com programas de melhorar do SEIP, que vai Qualitas. Trazer então, assim, um animal pronto. Exatamente, tem que mostrar número. Hoje é tudo em cima, eu acredito. Não é porque eu estou no mercado financeiro só, não, eu acredito muito em número. Então se a gente não tiver número
para a gente basear o nosso negócio, fica muito empírico, fica muito jogado aquilo que a gente fala. O que o vizinho lá está fazendo? Ele está plantando tal, mas lá serve, aqui não serve. Quantas fazendas a gente não vai? E até hoje, mesmo dentro do banco, eu vou nas fazendas dos clientes que eu atendo para entender o que eles estão fazendo e por que eles estão me trazendo aquele número. Porque muitas vezes o cara me joga o balanço, o DRE dele lá, e às vezes aquilo lá não condiz com a atividade, falando, não tem que estar vindo esse número. Outro exemplo, a gente está falando muito aqui do Danilo, porque eu acho que é amigo de infância e tudo, mas assim, tem números de confinamentos hoje que o dejeto ele é mais lucrativo que a própria que a maioria da agricultura tem aplicado o confinamento nas propriedades para usar esse fertilizante, esse composto, né, esse adubo, e que está favorecendo muito, que está garantindo, inclusive, a compra, né, diminuindo a compra do Então isso é se reinventar, isso é trabalhar a pecuária moderna, isso é, de fato, a palavra é bonita, né, a sustentabilidade do negócio. Então, assim, ser sustentável é muito mais do que ficar olhando para um só negócio. O negócio, ele é diversificado. Você tem que diversificar dentro da sua fazenda. Eu acho que a gente está fomentando muitas partes da pecuária de corte e a próxima etapa vai ser popularizar essas partes. Nós estamos falando de gestão, que já está bem popularizada, a gente está falando de mercado financeiro, que vai ser muito popularizado, falando de marketing de comunicação. Então, o João Bosco falou um dado. Hoje, a maioria dos touros das fazendas ainda é boi de boiada, não é genética. Então a gente está começando a falar sobre isso tem um tempo. Pensa quando popularizar isso, quando as pessoas tiverem ciência. Eu tenho que ter um boi PO. Eu tenho que ter um ciclo pecuário. Pensa quando isso popularizar o potencial da nossa pecuária de corte para mim, que nível que ela vai. Todo esse trabalho que está sendo feito, que esse novo ciclo, essa nova direção que a pecuária de corte está tomando, não tem muito sentido. E eu vou continuar apanhando da sociedade que me chama de poluidor, disso, daquilo, se eu não comunicar de forma correta o que está acontecendo. Tem que fazer, tem que ter uma mostrar. Tem que mostrar. Não tem que ser igual o pato, porque o pato, a pata pó, né? E não vai. Ué. A galinha bota e faz barulho, né? Tem que fazer barulho. Eu ia falar, você falou da tecnologia do gado leiteiro, né, do pessoal da pecuária leiteira. Eu tenho um cliente hoje, ele investe em marketing, uma fazenda ICH, não sei se vocês conhecem, lá em Morrinhos, do Zé Renato Chiari. Cara, ele trabalha com leite, com genética, tem um laboratório lá dentro, né, trabalhando com FII, faz tudo. Caralho, é 4 lá, mas ele, o que ele faz? Ele abre a boca no mundo. E aí vem produtor lá dentro pra ver o que ele tá fazendo. É isso, você tem que mostrar o que você tá fazendo, cara. E aí a gente tem hoje as redes sociais, isso aqui é um negócio mais barato pra você comunicar. É de graça, praticamente. É mais barato que tem. E aí a gente leva informação. Pra levar a narrativa tudo que você está fazendo. É. E eu quero Mostrar levantar o seu trabalho. uma bola aqui, que você perguntou por que o produtor de leite ele se antecipou nessa tecnificação. Esses dias eu estava num dia de campo com o Ademar Leal, uma das referências e autoridades na pecuária aí, tanto de corte como de leite, nutrição, e ele falou uma coisa muito legal. Na intensificação, gado de coxo, o produtor de leite ele dá aula, o produtor de corte, porque a pressão para sobreviver da vaca da leite precisou pegar um pedaço da terra e plantar, integração lavoura-pecuária. E a gente tem o mesmo ativo, que é a terra. O pecuarista de corte começou a entender que ele também pode acelerar o ciclo dele, pode ter uma nutrição estratégica. Aí ele vai ter um dejeto, ele vai ter um recurso. Então a bola que eu queria levantar é assim, eu que estou retornando para a atividade de pecuária que minha família fez aí através do meu avô. Eu não vejo por que uma pessoa não fazer integração, porque é mais renda sobre o hectare. Se você tem uma região que te permite agricultar, planta alguma coisa que no máximo você vai ter uma renda a mais ou você vai ter uma eficiência a mais. E a gente não pode ficar parado assim, eu sou pecuarista, eu sou agricultor, eu sou aquilo. Você é um investidor. A terra é um ativo que ela tem escassez no mundo todo, por isso que a terra era barata antes. Hoje a terra é cara porque se você for em algum país aí, é só milionário, só uma pessoa para ter uma terra. Eu sou um produtor eficiente. Isso. Aí você tem que ter o retorno de acordo com o valor daquele ativo, senão aquele ativo vai depreciar na sua mão.
Por isso que a gente está sendo pressionado, não é só o movimento, eu quero profissionalizar. Quem não se adaptar vai morrer. É uma atividade que a gente está falando de segurança alimentar mundial e quem tem solo, clima, pessoas, é o Brasil. Por isso que precisa falar de sucessão, por isso que precisa intensificar e acelerar a produção. Hoje a gente está falando aí, meu avô, ele chegou a ter 3.000 cabeças extensivas e ele matava era com 30 arrobas, eles matavam uns boi velhos, né? Qual que era a idade, né? Hoje com 16 arrobas você está abatendo por quê? Essa foi uma grande evolução da pecuária, né? Não tem certo ou errado, tem pecuária produtiva. Pôs dinheiro no bolso, teve retorno, tá bom. E, por exemplo, isso é um dado interessante no final da linha. Por exemplo, grandes nomes pecuaristas aí, Carlito Guimarães, Romão Flor e tudo, passou por esse ciclo também, né? Que era bater essa boiadeirada, marruco, né? E aí foi encurtando. Então hoje já se enxerga isso como consenso. O investimento da tecnologia, do DNA, né? do Nelore padrão PO, enfim. Acelerador de resultados. Hoje eu consigo uma vaca de 13 meses já gerando um bezerro, né? Coisas que pro passado isso era coisa. Não existe. Outra coisa importante também. Onde você está localizado, você não pode escolher o que você gosta. Você tem que ver a aptidão, a característica da região. Eu estou numa região que tem muito bagaço de cana. Bagaço de cana, para mim, é mais barato, mas para outro talvez não é. Talvez o rapaz está num lugar que a logística está ruim. Então ele tem que ter uma atividade que tem menos investimento, mas tem tanto retorno como outra. Que tem o bagaço da laranja, a gente que precisa analisar. É acrescido na ração do bovina também. Trocando o sorgo ali pelo milho. Analisar a oportunidade do momento, da região, de tudo. Nós somos empreendedores, investidores. O produtor rural hoje, seja pecuarista, agricultor, ele é um investidor. Empresário. O próprio mercado de capitais, eu acho que ele fala isso, todo mundo, eu acho que qualquer um que eu falar isso vai saber, não colocar os ovos na mesma cesta, né? Então assim, eu acho que isso é uma máxima, e dentro da própria fazenda, dentro do próprio negócio, a gente tem que saber fazer isso. Então assim, se eu estou trabalhando só com pecuária, por que não eu não sou um agricultor eficiente? Então eu já tenho uma diversificação aqui, uma silvicultura, uma produção de alevino. Entendeu? Assim, a oportunidade que a terra te dá de produzir, ela tem que ir muito além da capacidade da pessoa fazer só aquilo. Então, a pessoa que faz só aquilo, talvez ela esteja deixando oportunidades passarem, porque quando a agricultura está boa, eu até brinco muito assim, quando o agricultor não tem dinheiro, o pecuarista tem. Quando o pecuarista tem dinheiro, o agricultor não tem. Porque os momentos são diferentes. Por que são? Quando um está plantando, ele está investindo. Normalmente ele está descapitalizado. E é quando a pecuarista tem. E vice-versa. É interessante você olhar os ciclos, esses dois ciclos. O João Bosco é muito importante no mercado financeiro, porque antigamente os pecuaristas iam para o mercado financeiro, via aquele cara de terno, calça de pegar marreco, falava assim, aquele cara quer me ensinar a vender meu boi. Tô fora. Então o João Bosco trouxe muita conexão do mercado financeiro com a gente. Quando a gente vê o João Bosco, a gente pensa assim, aquele lá faz parte da nossa turma, da nossa tribo. E a gente escuta ele. E aí vem na parte de educar o pecuarista pelo mercado financeiro. Então, João Bosco, isso é muito importante essa parte, faz com excelência esse trabalho de educar o pecuarista de corte. A gente escuta ele porque ele é um dos nossos. Ele não é aquele cara de terninho que causa de pegar marreco. Eu sofro da mesma dor, porque assim, o mercado financeiro hoje é a minha atividade principal, só que a minha atividade pecuária eu nunca encerrei ela. Falando de produção, de intensificação, em 28 alqueires eu produzo 750 animais, 1.000 animais por ano. Então é o seguinte, a intensificação na minha vida, ela é assim, eu até brinco com a minha esposa. Eu trabalho durante a semana e no fim de semana eu trabalho emprestado para fazenda, porque não para. A intensificação, quando a gente olha para a intensificação, ela te cobra muito mais. Porque é a mesma coisa que você está dirigindo um carro em alta velocidade, numa pista de alta velocidade, se você errar, a margem acaba. Então, fazer gestão de segurança, travas, primeiro, você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo, para depois você fazer. Então, depois que você entendeu e faz sentido, começa. Nunca entra numa lagoa com os dois pés. Vai pisando, vai vendo a profundidade, vai vendo até onde aquilo lá faz sentido para você e por que aquilo lá faz sentido. Entendeu? Então, tudo isso que a gente está vendo, eu acho que
quem chega primeiro, o boi que chega primeiro bebe água limpa. Eu acho que é disso que eu estou falando, é nisso que eu estou me propondo fazer. Porque assim, eu cheguei no mercado pouco conhecido, com muita gente falando sobre ele, mas de fato quem trabalha comigo lá, e alguns de vocês estão lá comigo, eu falo sempre, é no seu tempo. Porque não adianta eu querer implantar qualquer tipo de tecnologia se a pessoa não está pronta para ela. Como é que eu vou implantar uma IATF se eu não tenho a mão de obra para IATF? Entendeu? Então, assim, toda e qualquer tecnologia, o que adianta eu ter uma máquina de 5, 6 milhões de fazenda se eu não tenho um operador para ela? Entendeu? Então, assim, tudo que a gente for implantar de tecnologia, de conhecimento, até mesmo na parte do marketing, o cara tá pronto para mostrar aquilo. Porque, assim, mostrar, todo mundo chega aqui e mostra que já tá pronto. Igual quando a gente vai comprar uma fazenda ou uma boiada. O cara não te leva no fundo da fazenda, só te leva na porta, porque é o bonito. Entendeu? Então, assim, a gente tá pronto para mostrar a parte feia pro cara, mostrar que aquele feio vai ficar daquele jeito, vai ficar bom. A gente tá pronto. Cabeça, né, de enxergar o futuro, ver como é que pode ficar. E é aquilo que você falou, é saber plantar e olhar para o futuro e entender. Sim, sem dúvida. É saber que o investimento de longo prazo é o melhor investimento que tem. Eu falo isso porque é o seguinte, eu não sei, você é pai já, Luiz? Eu? Sou, rapaz. Você Janeiro tá aí, ué. Pois é. Então é o seguinte, eu só vim entender o que é investimento de longo prazo a partir do primeiro choro que eu escutei. É o investimento de mais longo prazo que eu vou fazer. E na terra é assim. A partir do momento que você tem a terra, esse é o investimento de mais longo prazo que você tem que ter. Porque se não for olhar daqui 10 anos, daqui 5 anos, você não vai conseguir produzir absolutamente nada. Porque ele não vem rápido. Investimento de fazenda não vem rápido. Ele tem que ser, acho que o Lourenço usou essa palavra, ele tem que ser resiliente. Hoje, quando eu trabalho com o comodato, conjuntos, um conjunto da agricultura com a pecuária, além de cuidar melhor da minha terra, de fazer ela ser mais produtiva, alimentar, dar para ela o que ela me devolve, eu também consigo equilibrar a economia da minha propriedade. Tudo na vida é assim, você só recebe aquilo que você entrega. Se eu entreguei amor, se eu entreguei tempo, eu vou receber isso da terra. E a cada dia está crescendo mais. Pecuarista tem plantado e agricultor tem... Até para ter amizade. Se você não tiver tempo, você não tem amizade. Ô, Cláudio, a gente falava antigamente muito da integração lavoura-pecuária apenas a terra, né? Ah, vou plantar, depois vou ter um gado. Não. Hoje, a integração lavoura-pecuária vai muito além disso. Vai além até na questão que o tudo ao Moço mesmo colocou tempo. das contas. Você tem que ter contas separadas, cada um tem que ter rentabilidade, mas você tem que saber que talvez um caixa aqui você empresta para cá, depois você retorna. Então, essa integração, ela é até integração de negócios. Você consegue distribuir dentro da fazenda, você consegue distribuir várias receitas, várias despesas. E eu tenho que dividir essa contabilidade para fazer aporte quando não precisar, mas trabalhar de forma que cada uma das atividades tem que se pagar. É independente, mas pode se ajudar. Você imagina a fazenda, como a gente falou lá atrás, é uma empresa. E essa empresa ela tem vários braços econômicos. Vai um determinado momento que um dos mercados está mais fraco que o outro. E aí você pega ali um empréstimo do outro, né, faz um manejo de caixa, apoia ali, depois esse ciclo volta, esse aqui vai dar o retorno, você retorna ele para o caixa, só que é o mesmo grupo econômico, só que você tem que delimitar isso. E saber bem, né, o dinheiro da fazenda, não é do pecuarista ou do agricultor. A gente tem que ter o dinheiro de tocar o negócio, de gerir o negócio, de manter o negócio, porque senão ele não para em pé. Pecuária de corte pode vender o adubo orgânico para agricultura, entende? Então, assim, é uma integração de negócios, não só mais na terra, é de negócios. Ganha eficiência, né? E o escambo dentro da própria Que fazenda começa é muito mais naquilo que fácil você de fazer, falou, né, Rogério? Que é a contabilidade. Eu preciso ter uma boa contabilidade, né? Sim. Para gerir o meu negócio. Até porque hoje a gente tem ali várias travas, né, jurídicas no Código Tributário, onde você consegue amortizar e ter um ganho econômico nisso. Então, inclusive, muitas indústrias já fazem esse acompanhamento mais específico, que, por exemplo, tudo que você usa, que você consome para beneficiar uma atividade, ela entra como custo. E você pode fazer uma dedução disso. Só que você só vai saber disso se você tiver um profissional para te mostrar. Por quê? Porque você não é o tributarista, você é o agricultor e o pecuarista. Então, assim, chamar pessoas capacitadas para o seu negócio hoje, muito além do que antigamente falava assim, eu quero um palpite. Hoje é necessário, né? Contratar boas pessoas. Custa caro, né? Aquela história, né? O palpite se fosse bom, ele era dado, ele era vendido. Agora tá vendendo. Agora tá vendendo por quê? Porque tem a tecnificação do negócio. Então, assim, você vai chamar quem entende. E aí você traz resultado.
Você vai trazer um tributarista, você vai trazer um advogado, você vai trazer um contador, enfim. Então você vai se cercar ali de boas pessoas para o seu negócio fomentar. E tudo isso aí para ganhar margem. A gente está num negócio de margem apertada, mas você ganha margem fora da porteira. Quando você vem com todo esse aparato aí de soluções, se você deduzir, se você gerir bem ali a parte tributária do negócio, você ganha uma margem que talvez você não conseguia ganhar no Sabe um problema que eu enfrento produção? muito grande, que é interessante dentro do banco? Assim, acho que produtores, às vezes, de terceira, com a geração, estão já num tamanho que eles não querem crescer mais. Essa parte tributária pega tanto, porque antigamente o que ele fazia? Para não virar com dinheiro no caixa, ele comprava uma fazenda, comprava uma terra, comprava um avião, um gado. Hoje, não mais. Porque na família já está distribuindo dividendo. Ou seja, a distribuição de dividendo é uma parte que... Mas aí você entende, saiu da pessoa física... Foi para a jurídica. Então, assim, e a pecuária, a agricultura como um todo, nós somos ainda muito PF. Nós somos pessoas físicas. Não existe, assim... dos 50 produtores que eu atendo, se eu falar para você que 10 deles são pessoas jurídicas, é muito. E aí vem um dado interessante. Ano que vem, já vem o grosso da reforma tributária. Exatamente. Então, assim, para quem é pessoa física no agro e na grande cadeia econômica comercial, vai cair na mesma... Tá enrolado. Vai cair na mesma... Vai começar a virar jurídico. Sim, então, assim, querendo ou não, né? Quanto antes ele se atentar para isso e começar a fazer esse movimento, tem uma coisa que a gente chega nas fazendas, e principalmente quando a gente, voltando um pouquinho atrás, falando de sucessão, muita gente não faz seguro de vida, vou falar de vida, pensando em morrer. É pensando exatamente na sucessão, porque assim, o ITCMD hoje no estado é de 8%? 8%. Então você pega um patrimônio de 100 milhões e põe 8%, quem tem esse caixa? Quem tem esse caixa para fazer essa sucessão? Com 30 dias você pagar, então, assim, vai fazer. Isso já é sucessão. Então, se você pensar que você já tem que olhar para isso e ir se programando para fazer um seguro de vida, esse seguro não é de vida, esse seguro é de patrimônio. Entendeu? Então, eu acho que o mercado financeiro me abriu a cabeça de tal forma que hoje eu não tenho... É engraçado isso. Eu sou apaixonado, nelorista, participo da GCZ, sou apaixonado Nelore. Só que hoje o meu negócio não tem mais paixão, ele tem número. E quando a gente olha muito mais para esse lado, fica até um pouco sem graça o negócio, porque é o seguinte, tá dando lucro, fica, não tá tchau. Entendeu? Então, assim, aquele animal que desempenha dentro da fazenda, ele vai pro coxo. O que não desempenha, vai para quem quer fazer giro, vou vender, vou comercializar ele. Nós estamos falando muito em investimento, em tecnologia e mão de obra no Brasil hoje, que está escassa. Eu acho que ela não está escassa, ela está mal gerida. Eu acho que a mão de obra ela existe. A gente tem que começar também a olhar, no meu ponto de vista, tá? Olhar um pouco mais para dentro da fazenda e saber aonde que o cara que dirige o seu trator de 6 milhões está dormindo. Ricardo fala muito isso. Olha que bacana isso aqui. É isso mesmo. Pode ir em qualquer casa aqui dos funcionários aqui. Eles moram bem, eles querem estar aqui. E você chega em algumas fazendas, infelizmente, o cara mora numa taperinha. Mas, o Bosco, eu já vejo, por outro lado, nós vamos completar 1 ano. Toda segunda tem uma estreia. Então, faz as contas de quantos episódios nós já fomos. Quase todas as propriedades que nós fomos, ela tem casas ou alojamento com ar-condicionado, uma boa cama, um bom refeitório, com horários de refeições programadas, e não tem mão de obra. Mas aí vem Porque aí o cara vem e fala assim, não, mas eu tenho 5 filhos e eu ganho um salário mínimo para cada menino. Se eu não ganhar 8 mil reais, não compensa eu sair da minha casa para vir. Então, mas esse hoje não é o tipo de produto de trabalhador que eu quero dentro da fazenda. Ele vai continuar ganhando o Bolsa Família dele. Mas isso aí, o problema da mão de obra é estrutural. Mas então eu acho que não, eu acredito que o problema não é estrutural, o problema é cultural. É estrutural porque são os dois. Primeiro, uma nação ela é o que ela estuda. O Brasil, ele tem um viés na educação que estraga os jovens. Nós temos uma disponibilidade de seres humanos muito grande, mas seres humanos com comportamento adequado, com a formação correta... Responsabilidade. A família está desestruturada, a gente falou de Deus.
já é um gargalo no comportamento dessa pessoa para ela ter responsabilidade. A escola erra. A faculdade erra também. Até a igreja tem hora que erra também, né? A gente vê que a gente tem vários locais que pode formar o caráter da pessoa e o empresário, o produtor, ele vai ter que aceitar uma realidade. Se você não tiver um braço educacional dentro da sua propriedade, para você trazer treinamento e não falar só de técnica, não, saber arrumar uma cerca, mexer com alguma coisa técnica. Precisa ter um treinamento comportamental, que aí entra na cultura. Mas estrutural porque nós não temos essa disponibilidade, então vamos ter que montar uma escola dentro da fazenda ou uma escola para prover esse serviço para várias fazendas. Hoje eu tenho 70 colaboradores e eu digo que o ativo intangível mais valioso de uma empresa, de uma fazenda, é a cultura. Você precisa ter um tipo de cultura, é o jeitão que as coisas funcionam. E nós, como o dono do negócio, tem que ficar falando muito sobre isso. Ó, isso aqui é tolerável, isso aqui não é tolerável. Nossa missão, nossos valores. Você quer entrar aqui dentro? Se você tem essa visão de mundo, realmente você não compactua com o que eu penso, não adianta contratar essa pessoa. Você está certinho. Exato. Você precisa criar um movimento para falar que esse trabalho ele tem retorno financeiro, que ele te dignifica. E a gente falando de marketing, falando aqui de um movimento, uma comunidade, esse é mais um assunto que nós precisamos falar, porque ninguém faz nada sozinho, precisa de pessoa e pessoa boa. Então nós precisamos entrar no braço educacional dentro das fazendas, das empresas, para treinar essas pessoas. E isso está acontecendo. O Ricardo, ele é uma grande voz do agro, conscientizando. Mas você bem falou que não é só o conforto, a internet, o ar-condicionado. Ele precisa se sentir bem, ele precisa ter perspectiva, precisa ter um ambiente de trabalho, ele precisa, naquela pirâmide de Maslow, falar que ele também é um cara que tem um status na sociedade. Ele faz parte daquele... Eu até brinco lá na Hoje ser um fazenda, quando eu vaqueiro, vou para mim, postar, é um herói, um é vaqueiro. o quem faz. Aqui, ó, quem faz, porque assim, eu faço a gestão. Quem faz a coisa acontecer é aquela pessoa que tá ali na ponta. Cara, ele tá ali todo dia. Ele sabe me falar o boi que é manso, que é... Você toma o prejuízo. Exatamente, entendeu? Então Só uma valorizar parte isso. aqui, Lorenzo. Além de tudo isso nós falamos, nós temos uma parte aqui que é a legislação, né? Então, assim, o trabalhista hoje, pensado e implantado pela classe política, no ar-condicionado, com roupas pomposas, ele é lindo no papel. Seria uma utopia até. Por quê? Porque na prática é totalmente diferente. Então hoje, quando chega uma fiscalização à propriedade, que você tem ali um tratorista assinado a carteira, esse tratorista, se ele vê uma reis pulando na cerca, ele não pode ir atrás. Por quê? Porque se a fiscalização chegar lá e ele tiver montado num cavalo correndo atrás de uma reis no pasto, com um laço, com alguma coisa, eu falo assim, mas o que você está fazendo aí? Você é tratorista. E da mesma forma o outro. Eu já vi acontecer. Então né? a própria legislação atrapalha a geração de empregos. Sem dúvida, porque é uma super proteção nesse sentido de colocar, assim, olha, você faz tal coisa, só que achando que funciona como se fosse uma fábrica. E não é, porque aqui a gente tá a céu aberto. E aí, por exemplo, você sai de um refeitório desse aqui na hora do almoço, um vaqueiro, vê ali um trator desbarrancando para cair na represa, se ele for lá correndo para pegar esse trator e estiver lá em cima, a fiscalização chegar, fala assim, mas você é tratorista? Não. Então toma aqui uma multa pro dono da fazenda. Cadê sua botina com bico de ferro? Você tem? Não. Mais uma multa. Cadê isso? Alojamento. Mais uma multa. Mas e aí? E a realidade, gente? O maior programa social do mundo é o emprego. Exatamente. Então a gente tem que criar essa narrativa, a gente tem que criar essa responsabilidade de população. O país só evolui produzindo, e só vai produzir quem for empreendedor, quem for trabalhador, não tem outra forma. Ô Lorenzo, você tocou nesse assunto e eu vou aproveitar e dar o gancho para você e para o Luiz para falar sobre isso. Nós temos um problema muito sério, que é o comparativo produtor brasileiro com produtor americano. Não param de comparar que o produtor americano ele é mais eficiente que o produtor brasileiro.
Só que o produtor americano, ele não tem a taxação de imposto sobre a folha de pagamento. Amanhã, se eu não quiser o Luiz vai embora, eu não tenho que te pagar nada, você não tem nada, né? O produtor brasileiro, ele tem toda uma burocracia, né? E outra coisa, você trabalha de segunda a segunda. Por que tanto? É o nosso país que está precisando se reeducar quanto às atividades rurais em relação a produtor americano, produtor brasileiro. Que comparação é essa? Só fazendo uma parte quando você pensa. Nessa questão de Bolsa Família, um dado polêmico aqui agora. Essa declaração você pode saber, vai rodar. Um dos grandes pilares que a gente tenta implementar é o quê? Se você precisa estar numa situação vulnerável, nada mais justo que o Estado, né, brasileiro te honre ali de alguma coisa que você tem um suporte mínimo para sobreviver. Ok. Porém, numa visão de médio e longo prazo, não é possível que isso seja usado como massa de manobra política. Então, nada mais justo do que, se você recebe algum auxílio do governo para sobreviver, que você não tenha direito a votar ao mesmo voto que você. Por quê? Porque se o Estado tem que te bancar, né, qual que seria a sua posição? Obviamente, aquele voto de cabresto antigamente. Né? Falou, nossa, mas é o fulano que me deu a bolsa. Não é o fulano, é o Estado. E aí, Eu também voto. aquele voto raiz volta, porque se você foi beneficiado, sua tendência natural de reciprocidade é o quê? É agradar, é agradecer. Né? E aí você tem essa massa de manobra utilizada aí a vida inteira. Então hoje nós chegamos à incrível marca de quase 100 milhões de pessoas beneficiadas de alguma forma. Essas 100 milhões de pessoas não poderiam votar. Não é que não poderia, mas a grande parte dela usa esse benefício para sobreviver. Esse sim, eu concordo que não deveria. Por quê? Porque eles são utilizados como massa de manobra há muitas décadas. E isso é um absurdo. Você utilizar dessa classe vulnerável para fazer política. E é o que a gente vê na prática. Usar a miséria do povo, né, para ganhar Usar a miséria. E aí vem ainda bater no peito, eu acabei com a pobreza, fiz isso, fiz aquilo. Não, você justamente fomenta a pobreza. Porque quando você coloca ali as classes e fala, se o Estado tem que te bancar, que senão você não dá conta, você inibe a força de trabalho. A gente vê isso claramente no Nordeste. Teve até um dado interessante, eu em visita ao Nordeste certa feita, fiquei sabendo de um projeto de lei municipal onde a Câmara de Vereadores aprovou um projeto ali para beneficiar o pessoal que tira coco, né, que pega o coco e vende. Foi então nós vamos criar aqui como se fosse uma bolsa tirador de coco. Bolsa coco. E aí é o seguinte, olha, deu um número X, a prefeitura vai te pagar isso aqui, para você melhorar a sua vida. Né? O que o pessoal fez? Diminuiu a retirada. Falei, a prefeitura já está me pagando, para que eu vou subir no coqueiro? Abaixou a produtividade. Por que eu vou subir no coqueiro com o risco de cair, de fazer alguma coisa? Já estou recebendo. E esse é o problema do comunismo, porque isso aí é uma ideologia comunista, né? Que uma coisa é ajudar a população que precisa. Outra coisa é institucionalizar essa massa de manobra por meio de benefício. E um Estado rico é um Estado que tem contribuição. E quem que contribui? É o empresário, quem produz. Aí o empresário vê num ambiente hostil, sai daquele país, vai investir em outro lugar, quebrou o país. A evasão de divisa hoje, mais do que nunca, ela é muito falada e trabalhada no meio jurídico e contábil. Por quê? Porque as grandes riquezas já não estão aqui. Os grandes empresários, de fato, já têm sua residência fiscal fora. E isso está cada dia mais acontecendo. Justamente porque, em comparação com o que você me pediu aí sobre a questão da América, lá o capitalismo puro ele existe, tá na carta magna deles. Aqui não, aqui a gente vê a máquina inchada, parecendo uma porcona parida, cheia de leitãozinho. Por quê? Porque é bonito o Estado inchado, benefício para isso, para aquilo, mas e o dever e a contrapartida? Lá não. Qual que é a grande diferença, principalmente para o agro lá, como qualquer setor? O funcionário colaborador ele recebe por hora trabalhada. Se você quer ganhar muito, você trabalha muito. Se você está satisfeito com pouco, ótimo, faça seu serviço. Que foi o que eu acabei de perguntar para vocês, né? A questão da não ter taxação sobre eles. E o subsídio. E se eu quiser também dispensar, eu não tenho acerto. Aqui no Brasil tudo pesa. Sim. E o produtor rural ele paga igualmente, né? Um dado interessante de bolsa ainda, questão do plano safra, né? Muita gente bate no peito, porque agora o maior plano safra da história, parará e pererê. Todos aqui pecuaristas. Alguém de vocês conseguiu acesso ao plano safra? Eu que vendo máquina, você consegue? não tenho então, assim, acesso de nenhum para
adquirir sua máquina para aumentar a sua produtividade. Não existe isso. Mudando para os Estados Unidos, lá o produtor ele tem um subsídio. Tanto que o Bolso teve lá agora, na América. Todas as propriedades lá são módulos pequenos. A gente não tem uma extensão de terra igual essa. Né? Uma fazenda como Bacuri lá hoje seria como se fosse quase um estado. Né? Moço, quando eu falei o tamanho do que eu produzia, eu não acreditar não. Então, como é que você faz gestão disso tudo? É porque é muito. Você ainda trabalha? Você faz, como é que você... E aí lá você tem trator especializado, máquina, tem silo, que é segurança. Mas lá tem uma diferença também, viu, Rafael? A mão de obra lá é ainda pior. Ela é mais escassa ainda. Então quem está em cima do trator é o dono da fazenda. Tá? Mas, Cláudio, falando sobre isso, nós somos o celeiro do mundo, isso é fato. Nós somos os maiores produtores de carne bovina, carne suína. A competitividade do brasileiro é muito grande. Pensa se a gente começasse a diminuir essa burocracia, diminuir os impostos, a legislação trabalhista fosse mais a favor da produção. Pensa o patamar que o Brasil iria chegar se todos esses detalhes fossem mais pro lado da produção. E nós já somos muito bons com todos esses percalços. Ele engoliria o mundo. Pensa, imagina, visualiza o futuro do agronegócio com o Brasil dessa forma. Eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que a gente tem que passar por uma nova industrialização do agro, tá? Eu acho que a gente tem que começar a olhar para o nosso negócio como celeiro do mundo, mas começar a sair do setor primário, começar a terceirizar mais o negócio. Né? Porque se a gente não... E vai passar muito pelo marketing isso, porque se a gente não se vende como indústria, como produção, a gente vai continuar sendo um lugar onde eles vêm com a cesta, compram, produzem e revendem pra gente. Entendeu? Assim, então a gente tem que começar a entender, a gente tem que agregar valor. E como que a gente agrega valor? Parte do princípio do agregar valor é como você se vende. Se eu me vendo como barato e coitado, eu vou ser barato e coitado sempre. E vai reclamar de mão de obra. E vai reclamar de mão de obra. Então, assim, a gente tem que começar a se vender melhor, ter um entendimento melhor da riqueza que isso aqui é, para que a gente consiga chamar quem compra e falar, ó, entra aqui. Eu até brinco, falo com o Rafael, já brinquei com você também. Quando vocês entram lá no escritório, o cara sabe que não é barato, mas é eficiente. Já tá vendendo um produto, nós somos né? o maior produtor de soja, mas nós não mandamos o preço. A Argentina esmaga mais soja que a gente. Que, você tem, onde que loucura justifica? isso? Os Estados Unidos produz muito menos, tem muito menos o rebanho do que nós. Mas produz E mais produz carne. mais carne. Isso. E aí vem da questão agora fiscal novamente, porque, por exemplo, saiu uma notícia agora no começo da semana, a Argentina retirando impostos ali da soja. O produtor argentino hoje tem uma diferença, da carne também, uma diferença de $150 em cima do brasileiro. Justamente por quê? Porque o Estado está fomentando, e quando o Estado fomenta, ele melhora as divisas e a arrecadação. E normalmente fomentar é só não atrapalhar. De preferência. É só não atrapalhar. Agora o assessor é o vice. Pronto, eu vi. O Estado tem que parar de ser inchado. O Estado tem que deixar o dinheiro na mão de quem produz. Porque na mão de quem produz vai produzir mais e aí vai ter mais imposto. Então o Estado tem que parar de ser o pai e a mãe da população. Deixar o dinheiro na mão do trabalhador, para ele cuidar da família dele, para ele ter uma família estruturada, deixar na mão do produtor, para ele aumentar o negócio, para crescer a geração de empregos. A gente tem que começar a olhar para esse lado. Se eu tenho inveja da Argentina hoje... Analogia, eu acho que ela parte um pouco até do próprio agro nosso. Como é que você ganha dinheiro em commodity? Toda commodity. Só ganha dinheiro no ganho de eficiência e no volume. Então, se o Estado parar de atrapalhar e deixar a gente criar mais volume, consequentemente, essa conta vai equalizar. Ô Bosco, eu entrevistei um agricultor que planta bastante, ele planta quase 30 mil hectares, e ele falou uma coisa muito interessante, que se o governo se retirar, É muito melhor. o produtor consegue trabalhar melhor. E dentro da lei, dentro da legalidade, dentro do que a gente já faz. A eficiência hoje da tecnologia, de tudo que a gente tem acesso. Os meninos falaram, eu estive lá nos Estados Unidos agora. O que a gente vê e é muito nítido lá, que é o seguinte, lá não tem balada responsável, lá não tem alguém olhando de satélite se você está desmatando ou não. É o seguinte, fez errado, eu vou lá e vou cobrar. Isso. Você vai pagar. Você tem o seu direito. Entendeu? Então assim, você tem toda a liberdade de fazer aquilo que você quiser. Agora você tem que assumir as consequências daquilo que você fizer de errado também.
Então, assim, se a gente como produtor, se a gente como sabe que não deve desmatar uma mata ciliar, um APP e tal, vai lá e faz, assuma a consequência disso. Agora não precisa ter alguém vindo aqui, olhar se a minha represa tem uma verbação. Cara, deu errado, vou lá, vai pagar, vai fazer. Então é o seguinte, aí a gente volta lá atrás de novo do que a gente tá falando. A cultura tem que mudar. E essa cultura só vai mudar se a gente educar. Se a educação de um país não fomentar, se a gente não fomentar a educação do país, a gente não vai mudar esse estigma de cachorro vira-lata que tem sido falado aí. Que o Brasil é o país do futuro e esse futuro nunca chegou. Ele gosta muito de direito, mas ele gosta pouco de deveres. Ele tá aí, é então assim, fomenta a educação. Acho que assim, a gente tem que caminhar para dentro das fazendas nossas, educar as nossas famílias dentro daquilo. Eu até brinco com minha esposa, ela falou assim, mas você vai levar chapéu, mais chapéu? Eu falei, porque é debaixo dele que eu ganho sustento. Então assim, e dentro do escritório, até brinco que eu vou de chapéu, botina, é debaixo desse mesmo chapéu que eu tô dentro do escritório. Então assim, se a gente não fomentar o conhecimento, o estudo, a educação, a gente não vai viver como nação. A gente não vai ganhar como nação. Aí a gente entra em outro ponto, que é a origem de tudo, né? Quando a gente tem a consciência, tem uma mensagem para conscientizar mais pessoas também que talvez não tenham acesso a esse conhecimento, na hora de escolher nossos governantes. Porque quem vai instituir uma nova educação é um governante. Se o governante que está ali acima não tiver essa consciência, ele não vai fazer isso que a gente está fazendo. Disso, o povo tem que ser soberano. Pois é, mas a democracia, ela muitas vezes ela leva a gente para uma armadilha. Quem está sendo sustentado pelo Bolsa Família, por vários auxílios, ele não tem esse nível de consciência do poder que o povo tem de produzir riqueza, de produzir legado. Aí quem é votado na democracia é o melhor, o mais competente ou o mais popular? É o mais popular. E normalmente o mais popular está levando qual mensagem para a sociedade? Então, escolher o governante, ele é a solução. Então, assim, o que a gente vê de diferente de lá para cá é exatamente essa parte de ser responsável. Tu é responsável por tudo aquilo que cativas. Então, assim, quando a gente olha o produtor de lá e o produtor daqui, os bons produtores daqui, eu acho que eles também são responsáveis tão quanto os de lá. Só que é o seguinte, a interferência da legislação, do governo e da insegurança que a gente vive hoje, legal, de quem está legislando, é muito grande. Então isso aí atrapalha muito a economia e o negócio como um todo, né? Então assim, o negócio ele é sustentável desde que ele também seja seguro, né? Então eu vejo muito essa diferença, essa correlação entre ser produtivo, eficiente e responsável com aquilo da gente ser produtivo, responsável, eficiente, mas não tem segurança no que a gente faz, né? Luiz, eles se comunicam melhor que nós? Eles se valorizam mais, né? Eu vejo isso, eu acredito que o Lourenço vai conseguir agregar mais ainda falando da história dele, mas eu costumo dizer uma frase, né? O agronegócio sem o marketing, ele é somente agro, não tem negócio, né? E lá eles olham muito isso, eles dão voz ao que eles fazem, eles se orgulham, eles olham, a gente fica muito nesse viés digital, né? Mas a gente tem que olhar para o marketing tradicional. Eles são bons demais para vender. Eles são bons demais, então eles olham muito o preço, praça, promoção, produto e valorizam aqueles 4 P's ali que a gente trabalha no marketing tradicional. E não inventa moda, mas assim, e aí o que eu vejo hoje, a gente tem muito mais facilidade que eles de trabalhar uma rede social, por exemplo, aí eu já puxo a bola para nós, tá? Só que os caras estão focados ali no mercado, nós não. E aí a gente usa a rede social como conteúdos dopamínicos, né? Muitas vezes não entrega informação, não valoriza o nosso negócio, não abre a boca para mostrar. Aí você falou aquela hora, por exemplo, tem dificuldade de mão de obra. Tem mesmo. Cadê seu negócio no digital? Quem que tem vontade? Cadê o peão mandando mensagem para você, olhando sua empresa, sua fazenda empresa lá no TikTok que ele tá lá e falando, trabalhar aí com você? Cadê? Não tem. Porque as pessoas não conhecem, ué.
Não é? Minha mãe falava assim, quem te conhece que te compra, menino, não é isso? Mesma coisa. O cara, ele tem que sentir vontade de trabalhar com você, ele tem que sentir vontade de ter seu produto, né? Eu vou lá na Dibs, eu procuro o produto do Caboclinho aqui. Não, foi muito bom você falar isso. A gente começou um branding aqui na Fazenda Bacuri. Meu pai é muito caprichoso, então a Fazenda sempre recebeu muita visita, é bem cuidado. Eu falei, vou começar a mostrar o dia a dia da Fazenda. E isso foi ter uns 7 anos. E aí, de lá para cá, por causa do marketing, por causa da visibilidade, houve outros negócios, como a nossa marca de carne premium, que é a Bacuri Beef, como a Feira Safras e Amigos hoje. Então, através do marketing, do alcance do marketing, a gente começou a ter novos produtos, novos negócios. E você falou uma coisa muito boa aí, Luiz. Nós recebemos currículo de gente querendo trabalhar com a gente uns 5 por semana. Pronto. Por semana. Porque a pessoa vê a gente, vê nosso trabalho, comunica e fala, tá tendo vaga de emprego aí, eu sou tratorista. Então, trouxe essa facilidade para a gente também. Além de ter novos negócios, a gente consegue mostrar como é feito nossa responsabilidade na nossa produção, bem-estar animal, sustentabilidade. Isso também agrega muito valor, apesar de ser uma commodity, agrega muito valor na nossa commodity. Trouxe novos negócios e essa questão também de mão de obra melhorou muito para a gente. Se juntar o empreendedorismo do americano, que vem desde a Carta Magna, né, que fala que é o novo mundo, é a terra de oportunidades, ali existe um liberalismo econômico. Liberalismo econômico, tem muita gente que confunde, ser liberal é ter o Estado menor do que a sociedade, né, quem produz a riqueza. Então, se juntar esse empreendedorismo de explorar oportunidades com a criatividade do brasileiro, com a rede social, aí consegue explorar o valor da marca, né? Agrega valor numa carne, agrega valor em vários tipos de oportunidade que você tem para rentabilizar a sua propriedade, né? Tem vários tipos. Eu posso estar sendo muito otimista, mas eu acho assim, o produtor, principalmente o pequeno médio, quando ele começar a entender e conseguir verticalizar o negócio dele, ele vai passar por um outro patamar. Isso que o Lourenço fez aqui, eu acho que a Bacuri Beef é um case de sucesso, exatamente por causa disso. Como é que você verticaliza um negócio? Como é que você agrega valor? Pô, vou criar minha marca de carne. Pô, eu vou fazer a minha marca de bezerro premium, que eu vou vender, e ele lá na frente vai dar o rendimento que o cara do frigorífico quer, do confinamento quer. Então, assim, a gente saber fazer isso e se vender e como vender isso é importantíssimo. Hoje a gente vê, não sei quem aqui faz diferente, mas eu não vou na fazenda sem ver o vídeo do gado. Eu não vou na pernada de 100, 200 quilômetros sem antes entender que aquele produto me serve. Entendeu? Então, assim, isso Mesmo que no meio tem alguma coisa que não dá, mas... Entendeu? Aquilo lá, aquele conjunto ali me serviu. Então, eu vou lá para fazer o negócio já. Eu não vou. Porque antigamente, a gente rodava muito, e rodava muito mesmo, para comprar lotes de animais que talvez você foi na fazenda, não te serviu, a conversa não era certa, a conversa às vezes do cara era meio torta ali, você chegou lá, pegou na mão e tchau, entendeu? Então assim, a tecnologia, ela tá estreitando tanto, ela tá diminuindo tanto as distâncias, que a gente tem que usar a favor. Então assim, se eu tenho um marketing bem feito, um bezerro de qualidade, está sendo feito, o cara vai vir aqui, consequentemente, ele já vai ligar e vai vir, me interessa esse negócio. Vou para negociar preço, mais nada. Porque o gado me serve. Interessantinho, João Bosco. Meu pai essa semana falou, vamos vender as novilhas do confinamento? Eu falei, vamos, mas antes eu vou fazer um vídeo. Porque eu sei que o vídeo vai comunicar os compradores que é um gado de qualidade. Então por que eu vou falar, eu tenho tantas novilhas? Eu tenho tantas novilhas, olha aí meu gado. A comunicação que eu vou ter, a minha valorização do meu produto vai ser outra. Antigamente a gente sempre fala, eu brinco sempre muito com isso, né? Isso aí também é uma coisa que sempre rodou muito. Estão acabando os homens de palavra no mundo. Isso é um dado interessante e infelizmente vem acontecendo. Nem a assinatura anda valendo? Nem o fio do bigode tá valendo mais, né? Muito menos a assinatura. Porque é o seguinte, o papel ele não serve com o malandro, de forma nenhuma. Pode ser o melhor contrato do mundo. Se o malandro quiser te dar o tombo, ele vai te dar. Então, e da mesma forma, para quem tem a palavra, o nome e a credibilidade, papel não vale nada, porque o compromisso é muito maior. E aí, voltando ao que o Bolso falou, antigamente, na época do meu avô, como é que funcionava a compra e venda de gado e tudo mais? Era o nome e a credibilidade. O produtor te ligava e falava assim, ô fulano, eu quero te comprar um gado assim, assim, assado. Você tem? Tem, pode vir. Meu gado é assim, 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 assado. Aonde que é a fazenda? Tantos quilômetros aqui, você vira pra esquerda, pula o Matabu, represa,
Não tinha GPS, não tinha telefone, não tinha nada. Então você ia na confiança. E na maioria das vezes, era certa a baliza. Hoje, mesmo com a tecnologia, com a internet, com o vídeo, com foto, a baliza não bate. A maioria das vezes. E aí vem a velhacaria. Aumentou o número de malandro? Ixi Maria, nossa senhora. Aí vem as velhacarias, que é o quê? Por exemplo, o pessoal tira uma tábua do curral, né? E aí filma. Fala assim, nossa, mas o gado é grande. Mas não é, o curral dele é mais baixinho. Né? E aí você vai ver, o caboclo filma mais de baixo pro negócio, né, dar uma crescida. Chama velhacaria. E não adianta, o negócio tem que ser ao vivo e a cores e bom pra todo mundo. Você tá vendendo hoje, mais do que nunca a gente fala. O número de balanças de gado nas fazendas vem crescendo, mas ainda é muito baixo. E o que nós vendemos? Nós vendemos arroba. Como que você vai vender uma coisa que você não tem a medição? Antigamente acontecia muito você vender e comprar na perna. Ó, o gado é esse aqui, se olhar para lá, para cá, não, me serve, pago tanto. Hoje não, mais do que nunca, por ser uma commodity mundial, e ter as travas e tudo mais, a gente tem a gestão dos dados. Então você está vendendo e comprando arroba, você produz carne. É a mesma coisa que você chegar na padaria, fala assim, eu quero 500 gramas de mussarela. Acabou que pega o canivete, corta, tá aqui. Mas não, meu filho, pesa. Não é isso? Você já foi na padaria que não tem balança. Então, você imagina uma fazenda de milhões, às vezes não tem um curral de manejo, com tronco, com a balança, com o embargador, né? Eu já cansei de ver. Acabou com a fazenda num lugar muito bom. Você quase não anda fazenda? Você anda muito fazenda? Pouca coisa. Rafael, mas você não acha que agora os homens de palavra, por ser menos, estão sendo mais talvez valorizados? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu comprei há 2 semanas atrás uma bezerrada para pagar com 30 dias. Um abraço aí pro Lucas. Falei, Lucas, você quer um cheque? Você quer... Lourenço, não precisa. Palavra. Não precisa. De você, eu confio em você, a gente já trabalhou, eu sei do seu negócio, não precisa. Então, pra você ver, ele confiou só na minha palavra, um negócio que não foi pequeno. Sim. Então, assim, às vezes ter a palavra hoje é um diferencial muito grande, né? Você ter um nome a zelar, né? Você imagina uma coisa, o nome é a única coisa que de fato você ganha ao nascer e você não perde ele nunca mais. Todo o resto você constrói, você compra, você vende, enfim, patrimônio e dinheiro a gente não conta, que isso é bobagem. O nome e a credibilidade, ou você tem ou você não tem. Porra. Não tem jeito de você criar. Falar assim, eu vou comprar. Bobagem. Se você não for certo, não for correto, a sua fama, a sua reputação roda muito mais rápido do que você imagina. E hoje, pra gente descobrir as coisas, é um tapa. Com a tecnologia e informação, é 2, 3 telefonemas. Ô, o companheiro é bom ou ruim? Bicho, corre. Não, pode fazer negócio com avalizo. E é assim. Então, hoje, na prática, é o seguinte, por isso também da comunidade nossa, a gente vem agregando pessoas de bem, de nome, credibilidade e de honra. Porque perto dos bons a gente fica melhor, a gente brinca. Né? E a gente tem que prosperar isso e aumentar isso, igual era antigamente. Eu lembro, meu avô ia na época do Café Central ali fazer negócio todo dia. Nós tem que ter o do boi. A gente tem que fazer. E a gente vem fazendo e trabalhando nisso, para de fato fomentar negócio com gente boa. Porque é assim que a gente vai retomar aquela pecuária que a gente já tem. O nosso Café Central é online hoje, né? Meninos, o papo tá maravilhoso, mas a gente tá falando tanto da Bacuri, né? Então nós vamos dar uma volta na Bacuri, vamos conhecer o confinamento, vamos ver o gado, né? Vamos bater um papo fora daqui e deixar para o segundo capítulo desse episódio uns assuntos mais quentes. Um exemplo nós temos grandes representantes do agronegócio brasileiro, mas que não respondem por nós ultimamente, né? As federações e a CNA. Também temos o nosso Congresso, que é mais silencioso do que caixão de defunto. Dormindo em berço esplêndido. Vamos dar uma volta na fazenda? Bora. Mas antes eu quero uma mensagem que eu vou encerrar aqui agora esse primeiro capítulo. E vamos deixar para a próxima semana esse outro assunto. Vamos criar a expectativa das pessoas, o que nós vamos falar, né? Ainda mais vocês que estão assim, né, no sangue quente, né? Eu vou aproveitar e deixar vocês esquentar mais ainda circulando na propriedade. Mas eu quero aí uma mensagem para os nossos espectadores, esperando o próximo capítulo. Vocês gostaram até agora?
convido a todos a esperar, que o melhor está no final. É isso aí. O rolo e a confusão nunca pode parar. Bora! Mais uma vez, a Produz agradece a audiência de todos vocês. E não para por aí, porque o futuro da pecuária nem começou. Até a semana que vem! E assim finalizamos o primeiro capítulo do episódio O Futuro da Pecuária. Certos de que cada história e cada depoimento será importantíssimo para toda a classe produtora. Ideias e projetos que possam trazer esperança contra as injustiças e inseguranças que hoje impactam a agropecuária brasileira. Rafael, João, Lorenzo, Luiz e Rogério nos abre uma grande reflexão sobre não olhar para a circunstância, mas manter o otimismo, porque quem planta o bem sabe o que vai colher. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, agradecemos a vocês pela audiência e eu te espero no próximo capítulo do Futuro da Pecuária Brasileira.